GW Diz. Eu me chamo Stephanie Wiblin. E eu, Henrique Wagmacher. E hoje a gente tá com ele, que é capitão do Cascavel Futsal, Gustavinho. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bora bater um papo legal, descontraído. A gente vai começar, antes daquela nossa pergunta padrão de quem é o Gustavinho, a gente vai falar sobre os títulos, né? Porque, na verdade, esse é seu currículo. E se a gente fosse falar, ia ficar aqui uns 40 minutos, né? Que é tricampeão, bicampeão, tetracampeão, tricampeão, campeão... E aí vai. Aí você se perde. Você não consegue nem parar mais de falar. Então, queria saber como é que funciona essa questão dos títulos. Como que você consegue lembrar de tudo isso? Então, já são praticamente 17 anos de carreira, né? Já não sou tão novinho assim. Então, saí de casa muito, muito cedo. E desde quando eu saí de casa, o esporte tá no meu sangue, né? Joguei basquete, fiz natação, futsal. Então, sempre fui muito competitivo. Tanto em qualquer esporte que eu pratiquei, até em educação física, queria ganhar tudo. E fez parte do processo, né? A gente que começa a competir, você almeja ser campeão, né? Então a gente se esforça, lógico, ainda mais com o esporte coletivo, não depende só de mim, depende de muitas outras pessoas, mas faz parte dessa trajetória, tenho muito orgulho de tudo que eu passei e chegar onde que eu cheguei hoje. Então essas conquistas, não é só os títulos que se tornam o Gustavinho que é hoje, mas perdi muito título também, então faz parte de toda a experiência, toda essa batalha que foi nesses 17 anos de futsal. Você começou em qual esporte? Eu comecei na natação. Na verdade, minha mãe é técnica de natação. Minha mãe é da área de educação física. Dá aula de educação física em 2 colégios e é técnica de natação. Então, quando eu era mais novo, praticamente, assim que eu saí da barriga, minha mãe praticamente já me jogou dentro da água já. Então, fez parte de toda a minha infância, assim. Eu nadei dos 2 anos até os 11. E por questão de saúde também, tinha muita bronquite, rinite, tudo que você pensar com it eu tinha. E quando eu comecei as aulas de natação, acabou tudo, sumiu tudo. Então parou de gastar com remédio. Então até parte de sobrevivência também. Eu acredito que hoje todo mundo tem que saber nadar. Eu acho que é um esporte muito completo. E fez parte disso. Nadei praticamente aí 10 anos. E minha mãe sempre me incentivou. Comecei a competir. Fui para brasileiro de natação, Campeonato Mineiro, Mundialito, e só que minha praia nunca foi a natação, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas minha área sempre foi futebol, sempre foi bola. Tanto é que nos aniversários perguntava, o que você quer ganhar? Não, bola. Aí tem uma foto que tá eu sentado e tem umas 10, 15 bolas em volta, assim. Então a paixão sempre foi futebol, tanto é que tô até hoje, né? Mas daí, quando você competia para natação, os seus títulos eram tão bons quanto no futsal? Eu ganhava alguns títulos, mas assim, eu era um bom nadador, mas não era aquele cara top. Tinha gente muito acima de mim, assim, tanto é que teve gente que era amigos meus que foram seleção mineira, seleção brasileira. Eu competia por gostar, mas não levava, assim, não era o que eu queria realmente. Mas cheguei a ganhar alguns títulos, assim, de expressão, mas não foi tantos, assim, não. E a questão do basquete, você jogava por hobby ou para competir também? Basquete foi uma história engraçada, que minha mãe, ela deu aula nesse clube, chama Uberlândia Tênis Clube, UTC, lá em Uberlândia. E ela dava aula lá já fazia mais de 20, 25 anos. E quando eu ia ela dava aula de manhã, eu estudava à tarde, a gente ia pro clube, eu treinava, acabava o meu treino, eu tinha que esperar ela terminar da aula pra gente ir embora. Então eu ficava 2, 3 horas esperando ela. Quando acabava meu treino, ia tomar banho e ia pra quadra. E ver o treino de basquete. Aí o Luiz Fernando, que era muito amigo da minha mãe, todo dia eu tava lá. Aí um dia, na hora de ir embora, ele parou a minha mãe e falou assim, o Gustavo joga basquete? A minha mãe, não, nunca jogou. Se brincar, só brincou na escola. Ele não quer vir treinar com a gente, não? Aproveita que ele passa o tempo dele, ele fica te esperando, vai te esperar mesmo. Aí eu disse, se ele quiser, não tem problema nenhum. Aí minha mãe foi falar comigo. Você não quer esperar, não? Em vez de você esperar, você não quer treinar com o Luiz Fernando? Vai que você gosta também. Eu falei vou. Primeiro treino, treinei, acabou o treino, o Luiz Fernando assim, chama sua mãe, eu preciso conversar com ela. Eu falei assim, meu Deus do céu. O que eu fiz, né? Daí ela chamou, falou assim, pode trazer os documentos do Gustavo que a gente vai inscrever ele pra ele jogar. Porque ele leva jeito e tal. E foi assim que eu entrei. Aí comecei a treinar, só que na época eu já fazia natação e futsal, os dois. Quando eu entrei no basquete, entrei assim por acaso. Então, eu não ia levar tanto a sério. Então, quando batia os treinos do futsal, eu dava prioridade pro futsal.
Então eu não ia treinar. Quando tinha jogo, se tivesse jogo de futsal, eu não iria jogar. E essa foi a minha condição para começar a treinar o basquete. Foi desse jeito. Eu falei, não, pode vir. Assim que der, você vai, você joga, você treina. E foi indo, foi indo. Federei, comecei a competir, fui levando a sério, foi indo, foi indo. Aí fui seleção mineira, infanto, seleção mineira juvenil. Aí teve um torneio que foi tipo uma peneira para convocar os meninos da seleção para a seleção mineira para jogar o brasileiro de seleções. Foi em São João del Rei, foi uma semana de campeonato. Eu fiz mais de 300 e tantos pontos. Na final de 90 pontos, fiz 61. Logo nesse ano, fui para... Tinha um time que jogava o antigo NBB em Uberlândia, que era o Nitri. Me chamaram para jogar. Então, joguei profissional com 16 anos. Então, assim, uma coisa que entrou do nada, acabou que eu segui. Se hoje pudesse jogar o futsal e o basquete, eu jogaria até hoje. Nossa, Porque o basquete é um esporte muito, muito apaixonante, assim, que nesses... Foram praticamente 4 anos de basquete só, mas que foram muito intensos, assim. Foi muito legal tudo que eu vivi. E eu não segui a carreira por causa do tamanho, né? Na minha cabeça, eu era pequenininho, mas conseguia desenrolar. Mas quando surgiu a proposta para ir para o Sul, para jogar futsal, tinha o basquete também. Daí eu falei assim, vai ter que escolher, né? O futsal ou o basquete. Aí eu escolhi o futsal, né? Então, eu ia falar esse negócio do tamanho, porque mandaram no Instagram, pergunta do basquete, da natação. Aí até falei pra Esther, mas que ele parece tão baixinho ele jogar basquete, porque eu tinha visto você do lado do Cassiano no vídeo que O postaram. Cassiano serve de base. Né? Exato. Aí eu pensei, nossa, ele deve ser muito pequenininho pra jogar basquete. Ah, mas legal, então. Porque Parece que a família toda, na verdade, trabalha, né? A sua esposa também trabalha numa área de Não, esporte, tá na área de sua esporte. mãe, você... Ó, minha mãe, já falei, educação física, técnica de natação. Meu pai é na área de futebol. Meu pai foi jogador profissional, tanto é que hoje ele trabalha com futebol até hoje, lá em Uberlândia. Trabalha já há mais de 25 anos na Secretaria de Esportes, dando aula, enfim. Meu sogro, técnico de basquete, na época eu jogava basquete, ele era meu rival. Tanto é que eu brinco até com a Lara, assim, meu sogro era meu patinho, que eu só ganhava dele. E, inclusive, ele na época, ali, em 2005, eles tinham um colégio ali, e eles me deram bolsa para jogar o escolar, né? Aí eu jogava o basquete e o futsal. Então, sempre fui na área do esporte. Então, a Lari também jogou basquete também, fez vôlei. Então, tá tudo... Só minha sogra que é de outra área, que é da área do administrativo. Mas de resto, assim, a família mundo. toda... Tá no sangue, Mas no isso vocês aí. se sangue. conheceram no esporte? A gente conhece desde pequeno, na verdade. Meus pais são muito amigos dos pais dela, dos meus sogros e minha sogra. Chegaram a trabalhar junto, o meu sogro chegou a trabalhar com meu pai e a gente conhece desde pequeno. E na época do basquete, ali no TC, ela jogava também. E nossas amigas, tudo amigo em comum. E a gente sempre foi muito amigo, de zoar um ao outro, brincar e tudo. Quando eu saí de Uberlândia em 2006, ela tava em Uberlândia ainda. E a gente sempre foi muito amigo, eu ia pra Uberlândia, a gente encontrava, nossos amigos sempre estavam junto. Só que eu nunca olhei ela assim com outros olhos. E foi indo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Tem uma história engraçada como a gente se reencontrou. Daí em 2014, eu tava em Osasco. Na época meu carro tava em Uberlândia e eu fui pra véspera de feriado. Fui pra Uberlândia, na rodoviária do Tietê, tô lá esperando um ônibus. Lotado. Passa a Larissa no rumo do desembarque indo pra lá, né? Falei assim, vai encontrar alguém. E eu chamando ela não escutou. Falei assim, depois eu mando uma mensagem, né? Beleza. Passou, entrei no ônibus, peguei minha mochilinha, coloquei aqui, peguei a carteira, coloquei no bolso. Na hora que eu olho pro lado, uma menina parada em pé, olhando a passagem, quem que era? A Larissa. Eu falei, não é possível, eu vou te reencontrar aqui. Daí eu tinha acabado de terminar um relacionamento, ela também. Fazia uns 2 anos que a gente não se via pessoalmente, mas assim, a gente sempre se falava na internet. A gente foi se falando a viagem toda, reencontrei meu atual sogro, na rodoviária, fazia tempo que eu não via ele também. E acabou que no fim de semana, no feriado, a gente combinou de se encontrar. Na verdade, ela mandava mensagem e eu tava muito compromissado, não deu pra gente se encontrar. Daí eu voltei pra Osasco no domingo à noite, ela voltou na segunda. E a gente foi se falando e tal, a gente foi se reencontrar no outro sábado na casa do primo dela. De lá até aqui já vão dar 10 anos já. Então, que as coisas acontecem, né? Foi, Você quando vê. acontece. igual eu falo pra ela, se a gente tivesse se envolvido naquela época ali, não tinha dado certo, igual deu. Porque era realmente pra ser. E olha, ela viajou de última hora, comprou a última passagem, é porque era pra ser mesmo. Então já vamos fazer 10 anos aí. A primeira pergunta que a gente sempre faz, que no caso a gente pulou hoje, é quem é o Gustavinho? Então, um pouquinho sobre você. Eu sou um cara muito família,
Sempre fui muito família, sempre fui muito na minha, assim. Meus amigos são amigos de verdade, tenho os amigos que eu posso contar no dedo. Sou muito fiel a todos que, que torcem por mim realmente, não só nas horas boas, mas nas horas ruins também. Sou um cara muito trabalhador. Tudo que eu conquistei hoje, não só no esporte, mas fora do esporte também, foi com muita dedicação, muito suor, muito trabalho. Nunca precisei passar por cima de ninguém, puxar o tapete de ninguém. Então, assim, sou um cara alegre, divertido, um cara família, um cara apaixonado pela família que eu tenho, os amigos, pela minha esposa. Então, sou grato por tudo que eu conquistei até hoje, que eu criei nesses 33 anos aí. Então, sou um cara, assim, extrovertido, mas que muita responsabilidade e com muito trabalho. Você estava falando que você já jogou futsal, natação e basquete. A galera ficava muito de olho em você, tipo os técnicos e treinadores, quando começaram a perceber que você era bom no que você fazia? Foi uma história engraçada também. Quando eu comecei no basquete, junto com o futsal, muitos times vieram atrás, principalmente no futsal. Tanto é que eu comecei a jogar o futsal, foi um campeonato municipal ali em Uberlândia, que eu me destaquei, e o clube, o Praia Clube, inclusive joga a Liga Nacional também, o antigo técnico ali, o Juninho Marques, me chamou para fazer parte da equipe. Fazer parte da equipe, federar, jogar os campeonatos, competir. E lá é um clube que o poder aquisitivo é alto. E na época lá tinha essas, chamava de sócio-atleta, não sei como é que é hoje. E uma dessas vagas ele me deu. E eu fui pra lá. Fui pra lá com o intuito que meu sonho era seguir carreira no futsal. Então foi a primeira oportunidade que eu tive. E quando eu comecei a destacar no futsal, no basquete, aí muita gente começou a vir. Então, basquete foram 3 propostas que eu não consegui sair, porque eu estava muito envolvido ali no futsal. No futsal também tive várias propostas, tanto é que em 2006, que foi a principal proposta que eu tive, foi quando eu saí de Uberlândia. Foi o start, mas assim, nada foi da noite pro dia. Como eu te falei, batalhei pra caramba pra conquistar as minhas coisas. E no basquete e no futsal foi desse jeito. As oportunidades foram acontecendo naturalmente, sem forçar nada, e o caminho foi seguindo. Uhum. Eu vi que você, além dos seus vários títulos, você passou por vários clubes, né? Como é que você chegou aqui em Cascavel? Você estava jogando antes aonde? Eu tava em São José dos Campos. Antes eu tava vindo pra cá em 2000 e aqui pro Paraná em 2016, pra Copa Grill. Aí fiquei 2016 e 17. Daí, em 2018, o time de São José dos Campos me chamou pra ir pra lá. E eu fui. Aí fiquei 2018, 2019. A minha vinda pra cá foi devido ao Cassiano. O Cassiano tava aqui com a gente, o antigo técnico. Ele trabalhava em Joaçaba, na Santa Catarina, e todos os anos ele me chamava pra trabalhar com ele. E nunca tinha dado certo. Em 2019, na metade do ano, ele me liga, fazendo uma proposta para vir para cá, porque ele ia ser o treinador aqui. A gente foi conversando e tal, e eu queria voltar pro cenário do Paraná, porque o cenário do Paraná é o mais competitivo que tem, todo mundo do futsal quer vir jogar aqui, porque é o cenário que abre muitas portas para muitas pessoas. E eu queria voltar para cá para competir mesmo, voltar a competir, tá no cenário de novo. E foi indo, a gente foi conversando, acabou que deu certo, mas a minha vinda foi graças ao Cassiano. Vim pra cá em 2020 e já vão fazer 4 anos de Cascavel Futsal já. Mas foi graças a ele que parei por aqui. E hoje você é capitão do time ali. Como que funciona esse convite? Ele só chega e fala, ai, você quer É ser porque capitão? assim, Porque pra mim tinha que ter uma festa, né? Tipo, pô, você quer ser capitão do time? um evento, né? É. Mas assim, o capitão em si, ele é... Basicamente, ele é o representante dos atletas. Mas é só BO também. Quando dá ruim, é o capitão que vai responder. Quando é tudo festa, aí beleza, tudo tranquilo. Mas quando é BO, o capitão tem que botar a cara, o treinador, enfim. Eu sempre, em toda a minha carreira, eu sempre me senti capitão, mas eu não preciso ter a abraçadeira para Uhum. ser capitão de fato. Porque eu sei minha liderança dentro de quadra, fora de quadra. Eu sei na hora de puxar a orelha, eu sei na hora de elogiar, de colocar pra cima. Eu sempre soube isso. Só que tem pessoas que têm mais perfil do que outras. A nossa equipe. Hoje eu sou o capitão. O Carlão voltou. O Carlão é o capitão nato. Outro líder que a gente tem, Zequinha, Lucas. Então, assim, cada um tem a sua característica. Uhum. Não é a abraçadeira em si que... Não, é o Gustavo e pronto, acabou. Todo mundo ali sabe. Então, se tratando de Cascavel Futsal, hoje você ser capitão de um time que é referência
nos últimos 4, 5 anos, é um orgulho muito grande. E quando, a primeira entrevista, nossa apresentação, o Luciano perguntou o que eu almejava aqui no Cascavel Futsal, principalmente como capitão. Eu falei assim, o capitão é um cara responsável que dá a cara para bater, mas também que tem as responsabilidades. E meu intuito era ser campeão com o Cascavel Futsal, levantando um título. E esse ano eu consegui levar mais uma Libertadores, que ficou marcado. Então, ser capitão é uma experiência muito boa, tem muitas responsabilidades, mas se tratando de Cascavel Futsal é muito, muito legal estar na frente desse projeto e principalmente por tudo que a gente vem criando e conquistando aqui. E agora é bicampeão, né? Da Bicampeão. Libertadores. Uma coisa que eu acho que não tem nem explicação. Eu, como torcedora, gente, sou apaixonada por esses títulos. Inclusive, você tatuou eles, né? Tem duas, uma na panturrilha e a outra na canela. Pra ficar marcado mesmo. Marcado mesmo. E tem a da Liga de 2021. Então são os títulos principais que realmente marcou a minha carreira, assim. Uhum. Por tudo que foi envolvido, tudo durante toda a trajetória. Então foram títulos realmente marcantes, que realmente faz parte da minha história mesmo. Sim. Tem algum que você ganhou que foi mais emocionante, assim, de todos? De todos? Todos, na verdade, têm sua história por trás Sim. do título. Mas, assim, o primeiro título aqui de expressão, a gente foi campeão paranaense 2020. Aí, 2021, a gente ganhou o Paranaense de novo. Mas o título da Liga Nacional em 2021 foi o mais emocionante, o mais marcante, porque a gente começou, teoricamente, desacreditado. Muita gente não acreditava na gente. Ainda mais se tornando campeão brasileiro. E ninguém imaginava. Só que a gente foi trabalhando, e as coisas foram acontecendo. A gente classificou muito bem. Aí os playoffs foi, teoricamente, vindo times teoricamente, mais fáceis, mas que não foram. Do outro lado, quem tava pegando muito clássico. E o caminho foi seguindo. A gente foi passando oitavas, quartas, semifinal. Na semifinal, passando do Barbosa, aquele jogo que o Zequinha salvou 3 bolas em cima da linha ali, na prorrogação. E na final a gente foi para desfrutar, que foi um grande jogo contra a equipe do Magnus, uma equipe consolidada. A gente sabia que a gente estaria na final, o que viesse era louco. A gente já tinha feito história, só que a gente queria mais. A gente chegou na final para dar o direito de ser campeão. E da trajetória que a gente fez, a final foi aqui, o segundo jogo. Então o primeiro jogo a gente foi para Sorocaba para tentar empatar o jogo ou não perder, que a gente sabia que ia decidir aqui. Tanto é que aconteceu, a gente ganhou o primeiro jogo lá e aqui na Neva, a gente sabia que ia ser campeão, independente do jogo que foi lá. Pela magia que foi o ano, pela torcida que abraçou a gente, muitos torcedores do Cascavel Futsal antigamente voltaram a acompanhar. Então o jogo foi 11 horas da manhã, era 7 horas da manhã, já tinha gente na fila. Nossa. Então, assim, moveu a cidade inteira, a família. Meu pai veio com um amigo dele, a família do Dieguinho veio. Muita gente se moveu para estar aqui. Então, a gente fez história e esse título aí foi muito mais que emocionante. Marcou muita gente que estava envolvida nesse projeto aqui em 2021. Me marcou também, os patrocinadores, torcida. Então, foi o ápice, assim, eu acredito, do Cascavel Futsal. Outra comemoração grande foi também agora, nesse título da Libertadores, foi quando vocês foram recebidos lá no aeroporto com... Tinha até como é que é o nome? Nem sei se é carreata. Um caminhão lá de festa, Cara, lá, trio elétrico. Tipo aquele... tipo um trio elétrico. Trio elétrico da Bahia, só faltou o Léo Santana. Tipo isso. Esse também foi legal, achei diferente a recepção. O ano passado, a nossa recepção foi lá na Havan, foi um trenzinho da alegria. É? Aí esse ano foi essa carreta, que foi a mesma que foi no título da Liga, né? Que a gente passou por Cascavel. Uhum. Vocês foram Mas parando em assim, alguns essa pontos. recepção foi muito boa pra nós. Mas assim, o que realmente marcou também foi o nosso primeiro jogo depois da Libertadores, que foi contra o Praia. Uhum. Quando começou a gente subir as escadas ali pra começar o jogo e a torcida gritando bicampeão, foi sensacional. E esse projeto que no Cascavel Futsal cresce a cada ano. E muita gente quer vir pra cá, né? Muita gente quer vir pra cá, quer trabalhar aqui, quer saber como é que é. Porque só quem vive o Cascavel Futsal sabe que aqui é diferente. Não é porque eu tô aqui, porque eu já joguei contra várias vezes. Mas desses últimos 4, 5 anos aqui, Cascavel mudou de patamar, assim, muito. Hoje
é time grande. Tá lá em cima, na prateleira dos 4, 5 melhores do Brasil. Cascavel, não tem dúvidas que é um dos grandes aqui do Brasil. A gente percebe isso até pelo valor do sócio-torcedor, porque Sim. alguns clubes têm... É muito baixo o valor, sabe, pra você ser sócio. Aqui não, aqui é um valor já mais alto, mas também é disputadíssimo, né? Igual a gente tava conversando aqui nos bastidores, muita gente deixa aí nos playoffs, que, querendo ou não, é hora boa, né? Os jogos mais difíceis, é mata-mata. Então, muita gente que que vai todos os jogos, chega na reta final, fica sem ingresso. Porque muita gente que não vai quer ir só na final. Então, o sócio-torcedor, querendo ou não, ajuda quem realmente banca. Sim. Que vai nos jogos, todos os jogos que tem. É para realmente priorizar o sócio-torcedor. E o valor, igual você falou, não é um valor barato. Então, quem realmente compra e vai em todos os jogos, vale a pena. Porque lá no final, na reta final, você sabe que seu lugar vai estar garantido. Então... Acho que a tendência é essa. O futsal está crescendo muito em relação a essa parte de sócio-torcedor. Muitas equipes estão aderindo, que hoje eu acredito que faz parte. Tem preços mais acessíveis, tem descontos, enfim, tem um monte de coisa que no final ali vale a pena. Não, vale... Pra quem vai sempre, Pra quem vai, vale muito a pena. Mas eu acho que esse valor demonstra também... a grandeza do Cascavel. Exatamente, Isso. porque os outros times é muito menor o valor pra... Porque já são 4, 5 anos e são 2 Libertadores, uma Liga Nacional, 2 Paranaenses. Então, são 5 títulos, assim, de expressão, né? Sim. E, querendo ou não, na cidade de Cascavel, no Paraná e no Brasil, cresce absurdo, né? E você tem alguma superstição antes de entrar no campo? Antes de jogar? Isso é o que eu mais tenho. Nossa Senhora. Eu sou muito metódico em relação a isso. Desde quando eu vou arrumar a mochila para ir pro ginásio, até no final do jogo. Tem que colocar as mesmas coisas no mesmo lugar. A hora que chega no vestiário, tem que tirar a mochila, colocar as coisas no mesmo lugar, tênis. A hora que vai colocar o meião, tem que colocar o primeiro no pé esquerdo, no popô no pé direito. Meu Deus, mas daí é toque, não é? Não, é superstição mesmo. Daí, Entendi. tem vezes que você tá conversando e você tá trocando de roupa, aí você coloca o direito e fala assim, não, é o esquerdo. Você tem que tirar e colocar de novo. Não, são vários, não, vários, é vários. Na hora de começar o jogo também ali tem a corrida que eu dou o salto ali em cima. E tem algumas ali superstições ali que eu tenho que fazer, senão... E o bigode? Cara, os bigodes... Eu arrumei uma briga em casa feia, viu? Porque a Lari não gosta. Minha mãe não gosta. Mas assim, foi... Como surgiu? Em 2020 fui fazer a barba, acabou que eu fiz errado e deixei o bigode de graça. Inclusive pra pirraçar a Lari. Vou deixar o bigode. Meu pai tem bigode, meu pai e meu avô, né? Vou deixar o bigode. Ela, não, tira isso daí, não sei o que. Beleza. Não, vou deixar. Fui deixando. Fui deixando e começou a dar sorte. Superstição, entra na superstição. Ó. Começou a dar sorte, foi um campeão paranaense. Aí depois campeão da Liga. Falei, vou tirar pra quê? Tá dando certo? Campeão da Libertadores. Mas foi assim, foi do nada. Acabou que sendo uma homenagem pro meu pai, pra minha mãe, pro meu avô. Inclusive, se eu falar isso, minha mãe vai me matar depois. Não vai falar que é homenagem pro seu pai. Mas assim, acabou que ficou e virou meio que uma marca. Eu ia falar, ajudou, né, de certa forma, virou uma marca. Virou uma marca. Hoje, onde que eu vou aqui em Cascavel, eu falo assim, ó o bigode, ó o bigode, ó o bigode. Vai entrar em quadro, os meninos querem pegar no bigode, ver se é duro aqui as crianças. Vai tirar foto, as criancinhas pequenas não olham pra foto e ficam olhando só pro bigode. Muita gente, porque não tá acostumado, né, a ver, né? Ainda mais do jeito que tá. Mas, assim, virou uma marca. Virou uma marca e, particularmente, eu gosto mesmo. Não tô deixando... Lógico que virou uma marca aqui, mas não teria problema nenhum de tirar. Mas, realmente, eu gosto. Arrumei uma briga em casa, mas faz parte. Tá vendo lá? Faz parte. Mas a questão da superstição, eu tava comentando também que eu tenho a minha, né? Nossa, da tal da garrafinha. Mas é porque faz diferença. Essa que é a questão. Aí as pessoas precisam entender que a superstição, ela veio pra ajudar. Lógico. Você faz... Deixa de fazer pra você ver se não dá errado. Dá errado. Não, então, tem que ter. E no jogo, quando eu vou pro jogo, eu tenho um terço, que ele é pequeno e eu uso pra aquecer. Aí, na hora que vai começar o jogo, eu coloco ele embaixo ali do lado do banco. E teve um dia que eu esqueci esse tal terço em casa. Na hora que eu entrei no ônibus, eu falei, meu Deus, fodeu. Vamos perder o jogo hoje por causa do terço. Mas acabou que deu certo. É que você tem várias outras, então. Compensa. Mas assim, eu levo a risca mesmo. Mas se tivesse perdido aí, era o terço. Eu levo a risca. Tanto é que eu não tirei nem mais da mochila, fica lá.
E como que você lida com a pressão de ser o jogador? Até por ser grande, né, o nome do Cascavel, se você tem essa sensação de ter uma pressão muito maior por causa dos torcedores. Igual eu falei, aqui é um lugar diferente. O Cascavel Futsal é um lugar diferente. Não só de cidade, estrutura de clube, do que é hoje, principalmente torcida. A gente sabe que é uma torcida muito apaixonada. E a pressão, a gente que vive do esporte, principalmente do alto rendimento, a pressão sempre vai existir. Independente de onde você estiver. Se você tá lá embaixo ou lá em cima. Porque a pressão vai ser, quando você tá lá em cima, é pra você continuar ganhando. Você tá lá embaixo, é pra você sair de lá. Você não presta, tem que sair dali, que não sei o quê. Quando tá lá em cima, você começa a ter resultados, assim, na cabeça dos torcedores ruins. Já acabou, a magia do futsal acabou, do Cascavel acabou. Principalmente no começo desse ano, que teve a troca de comando. Presidente saiu, entrou outro. Então, o torcedor que estava acostumado só alegria, no começo do ano teve a dúvida, e é normal. Por tudo que conquistou aqui, chegou outro treinador, aí chegou outros jogadores novos. Por mais que manteve a base, a pressão ia existir. Porque o Cassiano deixou aqui, não só o Cassiano, o trabalho de toda a comissão e os jogadores que estavam aqui, deixou o sarrafo lá em cima. Então a pressão foi muito maior. E a gente já está acostumado, igual eu falei, esporte de alto rendimento, você tem que saber lidar com a pressão, porque Sim. senão você não consegue fazer nada, você não consegue treinar, você não consegue. Começa a te atrapalhar fora de quadra, dentro de casa começa a te atrapalhar, você já não consegue mais raciocinar. Se você começa a absorver essa pressão pro lado ruim, você acaba se afundando literalmente, então você não consegue sair. Mas para mim, assim, se tornou normal. Igual eu falei, desde quando eu saí de casa, a pressão foi muito grande, não só de pressão minha. Não tive pressão da minha família, não, você tem que ser jogador, você tem que se virar, você tem que ser o que você quer. Não, eu vou na minha, é o que realmente que eu quero? Então eu vou passar por cima de tudo para conseguir meu objetivo que eu consegui. Mas assim, não foi fácil, tive muita pressão, tive muita gente querendo me derrubar, mesmo não fazendo nada, porque o esporte de alto rendimento, esporte coletivo, tem muita gente boa, que você conhece, mas também tem muita tranqueira. Não só na área de esporte, na área de vocês também, sabe que tem esse tipo de pessoa. Então você tem que estar com a cabeça boa. Se você não tiver, principalmente com a mente forte e a mente boa, você não consegue fazer nada. Começa a te atrapalhar em tudo. Sim. E você já pensou em desistir nesse tempo? Cara, tive uma vez que eu pensei em desistir, foi logo quando eu saí de casa. Tinha 16 anos, morava no interior de Minas Gerais, em Uberlândia, e fui pra capital. E meus pais são separados, sou filho único. Quando eu saí de casa, os primeiros 3 meses, porque não foram 3 meses fáceis. Foram muito perrengue mesmo. E eu falo, não, eu vou passar por cima disso, vou passar por cima disso. E desde quando eu saí de casa, meu pai e minha mãe falaram assim, ó, é o que você quer? Vai, se realmente não é, se você vê que não é o que você quer, você volta, você sabe que a porta de casa vai estar aberta. Caso contrário, a gente vai estar sempre aqui, faz o que você achar melhor. Fui. E foi indo, só perrengue, só perrengue. Só perrengue. Só falei, não é possível que vai ser só comigo, gente. Só perrengue, só perrengue, só perrengue. Deu 3 meses. Teve um dia que a gente foi jogar e nada deu certo nesse jogo. A gente perdeu, inclusive era mata-mata, a gente foi desclassificado. Cheguei em casa, a casa estava revirada, que roubaram a casa que a gente morava. Meu Deus. Foi só tragédia. Falei, nesse dia, à noite, eu acho que nem minha mãe sabe disso aí. Minha mãe e meu pai não sabem dessa história. Fui dormir, comecei a chorar. Falei, realmente, será que eu quero? Será que vale a pena passar esse perrengue tudo aqui, longe de casa, longe da minha família, longe dos meus amigos, abrindo mão de muita coisa? Será que realmente vale a pena? E eu pedindo pra Deus, assim, me dá uma luz, me ajuda, que não sei o que e tal. Outro dia acordei, fui pra escola, voltei. Tava no 3º ano do ensino médio, voltei, toca meu telefone. Toca meu telefone, é um cara lá do Rio Grande do Sul, inclusive foi o time da obra que me levou pra lá. Falou, Gustavo, a gente tá te acompanhando e tal, a gente quer que você venha trabalhar aqui com a gente no ano que vem. A gente sabe de todo o seu esforço. O Gustavo Lara, que era o diretor de esporte do colégio que eu jogava, era muito amigo dele, contou sua história, a gente quer que você venha pra cá. Aí foi que deu start. Falei assim, ó, ontem deu tudo errado. Hoje já foi um novo dia, já veio com coisas boas. É realmente o que eu quero. Então foi o start, mas nessa noite eu pensei assim, amanhã eu vou pegar minhas coisas e vou embora.
Porque eu sei que lá em Uberlândia eu vou ter meus amigos, vou fazer outra coisa. Mas nesse dia de manhã, nada que um dia após o outro, né? Tanto é que eu não desisti e tô até hoje, graças a Deus. Além da sua família, que sempre foi da área de esportes, existiu alguém que foi sua inspiração pra você começar a jogar? Além da sua mãe, obviamente. Ou hoje existe alguém que seja sua inspiração pra continuar? Ó, meu pai e minha mãe foram os primordiais, né? Desde quando eu recebi a primeira proposta para sair de casa, sempre me apoiaram em tudo. Tanto é que me apoia até hoje. Mas assim, minha inspiração realmente hoje é minha família e meus amigos que estão comigo. A Lara, que é minha esposa. Porque tudo que eu conquistei hoje, foi graças a eles também. Porque, igual a gente fala, a gente tá longe de casa. Igual, eu tô a mais de 1.100 quilômetros de casa. Você abre mão de tudo, família, amigo, namorada, na época ali. Você tá longe de tudo. Você tá vivendo um sonho que você quer. Então, festa de família, tá todo mundo na foto lá, quem não tá? Gustavo. Casamento, não sei de quem não tá? Gustavo. Amigo viajando, quem não tá? Gustavo. Mas era uma coisa que eu sabia que eu tinha que abrir mão pra estar aqui. E desde quando eu saí de casa, até antes ali em Uberlândia, todo mundo sempre, meus familiares, meus amigos em volta, sempre me apoiou. Sempre. Onde você estiver, a gente vai estar junto. Independente se a gente vai estar fisicamente ou ausente, a gente sempre vai estar junto. Tanto é que tem um grupo ali. Na minha família da minha mãe tem um grupo que é minha tia, minha madrinha, minha prima e minha outra tia, que chama Torcedores do Guga, que só fala é o grupo que só fala de jogo. O jogo assistindo, o jogo Legal. ao vivo assistindo, começa a bater papo ali. Então, assim, meu maior incentivo hoje, minha inspiração é minha família, minha esposa e meus amigos que eu sei que eu posso contar. Graças a tudo que eu cheguei hoje, são graças a ele. Foram graças a eles. E se você não fosse jogador hoje, você seria o quê? Já pensou nisso? Muita gente não sabe, mas eu sou formado em educação física. Igual eu sou da área do esporte, tá no meu sangue. E é uma área que eu quero continuar. Não é porque eu fiz educação física, não. Fazer educação física é mais fácil. Muita gente fala que é mais fácil, né? Vou fazer, Não, tem que saber Não, anatomia, então, gente, pelo amor de Deus. biomecânica. Tem que saber inserção. Eu não Cinesiologia, não é fácil não, mas assim, eu escolhi essa área porque realmente tá no meu sangue, é uma área que eu gosto. Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero estar na área de esporte. Uma coisa que hoje eu não quero ser treinador de jeito nenhum. Não quero. Amanhã pode mudar, mas eu quero estar envolvido na área de esporte, ou no futsal, ou no basquete, ou na própria natação. A gente até brinca, eu e o Zequinha, a gente brinca muito. Zequinha, a gente vai... Eu gosto muito da cidade daqui, eu e a Lari, aqui de Cascavel, a gente ama aqui. Ó, a gente tá mais pra parar do que pra continuar, né? Então vamos, na hora que a gente parar, vamos morar aqui em Cascavel, a gente abre uma escolinha, dá aula e fica aí de boa. Aí o Zequinha fala assim, não, já que você é formado, você tem o CREF, você assume, eu fico só nos bastidores. Mas assim, eu quero estar na área de esporte, eu quero estar na área do envolvido, porque é uma coisa que... Desde praticamente quando eu nasci, tá no meu sangue. É uma coisa que eu realmente amo mesmo. Fazer. Que legal, legal um projeto assim. Escolinha do bigode. Gostei. Vou ter que patentear, né? Porque senão daqui a pouco já vão roubar. E hoje, além todos esses títulos que você tem mais alguma meta que você queira alcançar? Dentro, pode ser do Cascavel ou em outro? Dentro do Cascavel. A gente que vive no esporte de alto rendimento, a gente pensa sempre no próximo título do próximo campeonato. Né? A gente tem o Paranaense, tem a Liga Nacional, que é os nossos objetivos. E desde quando eu saí de casa para jogar, sempre foi sair para ser campeão, realmente. Conquistei muitas coisas, assim, em relação a título, fui bicampeão da Libertadores, campeão da Liga Nacional. Então, hoje, como profissional, eu sou muito realizado. Mas toda criança sonha em ser seleção brasileira, né? Já fui seleção mineira de futsal. E a gente trabalha, lógico, se vier, vai ser mais um sonho realizado. Mas se não vier também, a gente sabe que tem muitos jogadores, a gente sabe como é que funciona os bastidores do futsal. Então, a gente almeja a seleção brasileira, que é o ápice da carreira ali, assim, né? De representar o Brasil. É o ápice de todo esportista. Eu sonho ainda ser seleção brasileira, mas se não acontecer, não vai me frustrar. Porque durante toda essa minha trajetória, eu sempre fui muito feliz e muito realizado. Vai ser mais um sonho que pode se tornar realidade, né? Mas sou muito feliz por tudo que eu conquistei.
E como que você lida com a quebra da expectativa? Por exemplo, vocês estão com a expectativa lá em cima, aí acontece de não ganhar o jogo. Vocês lidam bem com isso, tipo, o emocional de vocês? Então, isso é muito particular. Isso é muito particular, porque às vezes, numa desclassificação, eu posso me dar bem, cabeça boa, só que você pode se afundar. Uhum. Uma frustração muito grande que me marcou muito foi a semifinal da Liga o ano passado, contra o Atlântico Erechim. Primeiro jogo a gente perdeu lá, e nosso time, assim, tava voando, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, nosso time tava muito encaixado. E a gente foi pra semifinal, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil. Perdemos o primeiro jogo, viemos pra Neva. Jogo, a gente amassou o jogo inteiro. Se não me engano, foram 8 bolas na trave. O goleiro fez mais de 30 defesas. Realmente, se a gente estivesse jogando com eles até hoje, a gente não ia ganhar. Mas, assim, a expectativa nesse jogo estava muito grande. A gente estava muito confiante, muito. A gente sabia que a gente vai classificar, vai classificar. E seria outra final aqui na Neva de novo. A gente sabia que poderia ter mais uma chance de ser campeão. Quando chegou no final do jogo, quiseram o cronômetro lá, você fala assim, puta merda. Não consegui. Aí vem a frustração, né? Lógico, a tristeza de você não classificar, de você não ter a chance de ser campeão novamente, nacional. E muitas coisas vêm na cabeça. Começa a vir. Por que que a gente não fez desse jeito? Será que a estratégia foi essa? Não deveria ter sido de outro jeito? Será que o que eu fiz não foi o suficiente? Você começa a colocar em dúvida muita coisa. Só que vai muito da mentalidade, da cabeça. E eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. Fiz de tudo, de todas as condições que eu tinha para tentar classificar. E o Cascavel, nosso time, deu o melhor. Infelizmente, um vai ter que passar, só um. E naquela noite a gente foi infeliz, não foi a nossa noite. Mas tem muita gente que se frustra bastante. Muita gente deixa de fazer as coisas porque começa a lembrar e acaba você não dar um passo à frente. A gente sabia que não ia ter mais a opção de continuar no campeonato, mas a gente tinha um Paranaense. E vida que segue. Um dia, igual a gente estava falando, é um dia após o outro. Uhum. Nem tudo vai ser flores, mas também nem tudo vai ser coisa ruim. Então a gente tem que estar sempre bem, principalmente mental, pra gente conquistar as coisas, porque senão... E a questão do físico, já teve algum jogo que você não conseguiu participar por alguma lesão, alguma coisa? Já, eu tive, graças a Deus, em toda a minha carreira, assim, não só na natação, no basquete e no futsal, eu tive uma lesão séria, que foi em 2008, eu tive ruptura do LCA, que é o ligamento cruzado anterior. E foram 5 meses ausentes. Mas isso você já tava no futsal? Eu tava no futsal em 2008. Tá. Eu tinha acabado de sair de BH. Foi daquele telefonema que o cara me ligou, que eu fui pro time dele no ano seguinte. Inclusive o Seu Baco tava comigo, o Lucas Seu Baco, lá em 2008. Machuquei o ligamento. Era uma coisa que eu não contava, né? Que todo o nosso esporte de alto rendimento, a gente sabe que a gente tá sujeito a lesão. Acidente, fratura. Sim. Uhum. Mas assim, o mais foi um período difícil. Que eu tinha acabado de sair de casa, fazia um ano, fui pro Rio Grande do Sul. Já uma lesão séria, eu tinha 18 anos na época, né? Então, foi a única, graças a Deus. Esse ano eu tive um acidente, foi a fratura aqui na cabeça da fíbula aqui, mas foi um mesinho ali, mas essa... Bem tranquilo. Uma Tranquilo. lesãozinha, ó. É. Um mesinho, tomei uma pancada aqui, nossa senhora, gente. Eu tenho uma curiosidade que eu quero saber. Diga. Vocês, no intervalo, vocês vão lá pro vestiário. O que acontece lá nesse meio Pancadaria. tempo? Pra mim... Pancadaria, mentira. Superstição. É, Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, todo mundo tá cansado, aí chega lá, eu não consigo imaginar como é lá dentro, se é grande, se é pequeno, se tem uma quadra lá dentro pra vocês treinar. Não, assim, muitas coisas se resolvem no vestiário, principalmente em intervalo de jogo. Exemplo, aconteceu uma situação que eu não marquei direito, o cara recebeu a bola e fez o gol. E tem a cobrança. Esporte de alto rendimento tem cobrança. Você vai me cobrar, muitas vezes a maneira que você me cobra, eu não aceito. Então, começa aquele bate-boca. Ah, mas não sei o quê, que não sei o quê. Não tô falando que aqui é assim. Uhum. Mas muitos lugares são assim. Muita gente, exemplo, eu vou cobrar o Henrique não aceita a cobrança. Só que, como ele não aceita a cobrança, como é que ele vai te cobrar, sendo que ele não aceita? Então, vira aquele bate-boca. Eu cobro o Henrique já começa a colocar, mas você não fez isso. Ah, mas eu não fiz isso porque a Stephanie não fez aquilo.
e vai virando uma bola de neve. No intervalo do jogo, é pra realmente arrumar a casa. Ah, não tá dando nada certo no primeiro tempo. O que a gente tá fazendo de errado? A gente começa a conversar entre nós. Ó, a gente tem que melhorar na marcação, tem que fazer isso, essa jogada tem que fazer isso. Só que muitas vezes a conversa não é delicada assim. É xingamento praticamente. Porque faz parte. E tem muita gente que não aceita a cobrança. Só que sim, você tem que respeitar. Independente da pessoa que é, você tem que respeitar. E depois, quando a gente começa ali a conversar entre nós, é uma questão de 5 minutos ali entre nós, aí vem o treinador, o Lucas. Ó, a gente tá fazendo isso de bom. Vamos fazer isso aqui, pra melhorar. Aí tem uma prancheta, um quadro grande assim, que daí vai falando durante as táticas de jogo, a parte de jogada em si. E muitas vezes também, ele já chega xingando todo mundo. Tá Porque perdendo? às vezes você tá, tipo, desligado no jogo, o time tá desligado, às vezes precisa de um chacoalhão, aí tem que praticamente só falta bater, na verdade, né? Mas assim, muitas coisas se resolvem realmente. Às vezes você tá apático no jogo, nesse chacoalhão no intervalo, você volta pro segundo tempo totalmente diferente. Por exemplo, o jogo agora, né? Que tava assim, tava 4-0, que eu tava te É. falando. Passou o intervalo ali, Levar no eles comidão. ressurgiram das cinzas. Começaram a jogar super Igual bem ali. na semifinal do Paranense ano passado e na final, não, no ano retrasado, 2021. Na semifinal, jogo da volta aqui, último jogo, a gente virou o intervalo perdendo de 2-0. Na semifinal com 2 vizinhos e na final com o Campo Mourão. Virou 2-0 primeiro tempo. Como é que você volta pro segundo tempo? E muitas coisas se resolvem no intervalo. E foi onde que aconteceu. Viramos os jogos, fomos campeões. Então, assim, o intervalo, assim, os bastidores, só quem vive realmente sabe como é que é. Às vezes pode dar certo? Pode dar certo. Às vezes pode ser tragédia. Quando voltar, pode ser tragédia. Mas a cobrança que tem ali é muito grande. E às vezes você não precisa cobrar. Às vezes é só pontuar algumas coisas e jogar. Mas os bastidores é legal. Quem vive realmente sabe que é. Tipo assim, ao mesmo tempo que é estressante, porque chega uma hora que eu não tô no meu melhor dia. Às vezes qualquer coisa vai me irritar. Tem dia que nada são flores, né? Sim. Mas você tem que saber lidar. Você tem que saber respeitar a cobrança do outro. Se você vem me cobrar, muitas pessoas, às vezes eu vou te cobrar, você nem sabe o que vai falar e já tá retrucando. Então você tem que estar realmente assim com a mente aberta para poder, porque não é um esporte individual, é coletivo. Então Sim. eu dependo de você, que depende do Henrique, senão a coisa não Sim. orna, né? E a pressão da torcida adversária tem muito? Tipo, não pressão, mas a questão de tentar desestabilizar vocês. Como que vocês lidam com isso? Muito. Já aconteceu de vocês Já. se estressarem, mandar todo mundo a merda e Já. tudo? Igual eu falei, tem dia que Ah, você vai não se fuder. consegue segurar. Você xinga mesmo. E principalmente a gente aqui no Cascavel, que hoje, como a gente virou referência, muita gente quer estar no nosso lugar e quer, principalmente torcida adversária, tem uma certa inveja assim de tudo que a gente veio conquistando e tudo. Eles vão fazer de tudo para desestabilizar. Tem uns que chegam até a ser sujo, porque assim, você tá jogando. Aí eu vou no Instagram lá no seu Henrique, aí eu vejo lá, você Casado com tal pessoa. casado com tal pessoa, sua mãe, o nome é tal. Aí chega no jogo lá e fala assim: "Ô Henrique, sua mãe, aquela não sei o quê". Aí tem gente que é mais baixo ainda, começa a envolver o nome de filho. Meu Deus. Nossa. Filho de colo. Tem torcedor que é sujo. Aí você fica assim, vai relevando. Quando começa a envolver. Aconteceu isso com o Difante, eu acho que com o Edmar também, de envolver o nome das filhas. Aí não tem como. Aí você sai da casinha, né? Você só falta agredir. Não tem como agredir por causa da grade ali. A hora que for na grade o cara vai afastar. Mas assim, tem muito torcedor que é sujo. E a pressão da torcida faz parte. A partir do momento que você respeita, você pode me xingar normal. Agora, envolver família, esposa, esposo, filha, filho, aí eu acho que já muda de nível. Eu acho que isso aí já não é tipo de torcedor, porque entra dentro da sua casa. Uhum. Como é que você vai jogar, você vai estar trabalhando e o cara tá lá xingando sua filha? Mesma coisa se eu fosse no seu escritório e tava xingando sua filha aí. Sim. Como é que você vai lidar? Uhum. Mas a pressão vai existir. O problema é você ter a cabeça boa. Tem dia que tá tudo certo, você dá risada, aí você começa a entrar na onda, os caras param de encher o saco. Mas tem dia que você quer sair da quadra e bater em 30 lá. Teve um dia específico de um jogo que gente, eu nunca vou esquecer, porque foi muito engraçado.
A gente tava lá do outro lado, longe, assim, do outro lado do ginásio. E aí tinha o pai e a mãe e o filho. E o filho pegou uma corneta. E ele começou. E lá tava todos Você me contou essa tava história. todos os jogadores ali que ficam de reserva, né? Isso. E aquele piá apitando, e apitando. Cara, 20 e poucos minutos com aquela buzina lá. Mais, né? Porque vai parando o jogo, vai. E ele apitando. Daqui a pouco trocou de lado, eles trocaram de lado. E ele continuou com aquela buzina lá. Daí teve no final lá, eles não aguentaram também. Eles levantaram, começaram a querer pegar a buzina do piazinho e coitado. Não, mas E o pai que tava incentivando ainda. Vai, buzina ali nos ouvidos. tem uns caras que chega a ser muito chato. Igual tem um torcedor lá em Foz, toda vez que a gente vai jogar, ele fica atrás do banco. Ele fica os 40 minutos gritando e xingando. Mas assim, gritando. Os 40 minutos. A Steph com a garrafinha. E o Kaká, tá. Eu falo pra esse meu filho, que garganta de ouro que é essa, cara? Acaba o jogo, ele não tá rouco. Mas é todo jogo, todo jogo. Ó, vai fazer 6 anos que eu tô no Paraná, toda vez que vai jogar lá, ele tá lá, no mesmo lugar. Aí começa a zoar ele, os amigos dele começam a zoar ele, ele não tá nem aí, começa a xingar, mas gritando. Fala, gente, o cara sai de casa pra passar o jogo inteiro gritando, o cara nem olha o jogo. Ele fica enchendo o saco só do povo que tá lá em pé de reserva. Ele paga pra estar lá. Ah, pelo amor de Deus, Desestabilizar cara. o resto. Nossa, vai ter que ter muito. Nossa Gente, tem que ter uma Senhora. paciência que eu acho que eu não ia ter. Você falou esse negócio de entrar no Instagram pra ver e tal. Esse é um dos motivos do seu Instagram ser privado? Ou nada a ver? Não, pior que não. Assim, eu sempre fui muito reservado, assim, sabe? Uhum. A Lari tem ciúme, para. Imagina. Ó, nossa, muita gente fala em relação a isso, sabe? Mas a gente sempre foi muito de boa. Lógico, a gente é um casal, lógico que tem uns limites, né? Igual aquele dia a gente tava Sim. conversando, tem uns limites pra tudo. Mas assim, quando eu fiz o Instagram, eu fiz privado, porque realmente eu quero as pessoas que conhecem tá no meu dia a dia, meu cotidiano, sabe como é que eu sou. Uhum. Muita gente quer te seguir pra saber da sua vida, pra começar a falar mal. Até os próprios que a gente tava falando aqui, Isso. desses loucos que vão entrar só pra te mandar ainda Isso. mensagem te Muita xingando, gente hein? quer te seguir pra ver como é que você tá fazendo, pra onde você vai, pra encher o saco, pra falar um monte de besteira. Muita gente realmente quer saber o dia a dia do Gustavo. Uhum. Por isso que mantive no privado. Mas ainda tô pensando em ver se eu abro aí. Mas a internet hoje, principalmente no futsal, cresceu muito, né? Eu sempre fui muito tímido, sempre fui. Trabalho de escola, não queria falar. Só que eu melhorei bastante, assim. E hoje, a internet, ela tá muito nos ajudando. Principalmente a divulgar o esporte, a modalidade. Uhum. E hoje, até que eu tô meio que razoável, assim, sabe? Mas eu pretendo ver se eu consigo abrir aí. Igual, eu fiz essa caixinha de perguntas, foi a primeira vez que eu fiz. Assim, não vai perguntar ninguém, né? Vai perguntar a minha família. A Lara vai perguntar, minha mãe, meu pai. Mas assim, me surpreendeu que foram muitas perguntas e infelizmente eu não consegui responder todo mundo. Então, muita gente acompanha o Gustavo e quer saber. Muita gente não sabe da minha história. Muita gente não sabe que eu sou formado em educação física, eu joguei basquete, que eu fiz natação. Muita gente te admira o seu trabalho e quer saber se é um cara família, se não é. Então, essa parte da internet, ela é muito... Ao mesmo tempo que ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é muito ruim. Uhum. Bom, a gente tá muito bem no Cascavel Futsal. Então, qualquer coisa que você posta na internet, dependendo do que você vai postar, tá tudo bem. A partir do momento que você tá perdendo e você vai jantar com a sua esposa, eu vou jantar com a Lari, posta alguma coisa e o time tá só perdendo. Aí o cara vê e fala assim, lá, o Gustavo também, só que tá aí na noite, só quer saber de sair. Então, tem que saber Uhum. o momento que você tá, sabe? Lógico, você não vai extrapolar. Você não vai fazer loucura. Tem muita gente que faz aí doideira no Instagram. Mas o meu Instagram hoje é pra minha família e na minha parte profissional. Começar a jogar com o umbigo tampado também. Coloca um band-aid no umbigo. Essa é mais uma superstição que se fala. Ah, é? Ele joga com o bico Uma época eu Mas, ó, usava, eu mas faz parei. tempo. Eu parei de tampar meu umbigo. Faz Tem que tempo. voltar, tô precisando. É uma energia pesada. Filho. Eu falo, Pesado. ninguém acredita Pesado, em mim. não, Eu é falo, não. gente, tampem o umbigo, tampem vai ver que vai o fazer umbigo diferença. de Vai. vocês. Gente, tampar um umbigo. Antes de sair de casa, Energia, tampa o filha. umbigo. Energia. Toma um banho de sal grosso, É. tampa o umbigo e pronto. Energia. Juro. Gente, tô muito Começa a ler chocada. sobre. Assiste a Mais Sensitiva. Isso. Ela vai te falar É bastante sério, coisa. mas isso aí é uma coisa assim Eu que só eu brinco, não mas tô pra ficando mim, louco. assim, pra mim faz sentido. Porque, ó, querendo Faz ou não, sentido. eu sou uma pessoa pública.
E muita gente tem inveja. Muita gente torce contra. Porque queria estar no meu lugar, ou queria estar no lugar de alguém. E muita gente não sabe lidar com isso. Se você não tiver com a energia boa, fica pesado. Ó, igual lá em casa. Lá em casa a gente tem um copinho assim, ó. Que a gente coloca metade de sal grosso, Ah, essa aí eu sei. completa de água e coloca no cantinho da casa aqui, ó. Dependendo do dia. Você pode até perguntar pra Lara. Teve situação que a gente limpou a casa, colocou, tipo, de manhã. No outro dia de manhã, tinha secado o sal, a água. Secou, juro por Deus. Eu Juro falo. por Deus. Gente. Tem vezes que coloca, fica tipo uma semana ali, não acontece nada. Tem dia que é 2 dias, 3 dias. Igual, eu levo muito a sério isso aí. Muito. E a espada de São Jorge também, né? Espada de São Jorge. Aí tem aquele negócio que não pode dormir com a porta do guarda-roupa aberta. Isso. Você não pode Você dormir não com a pode dormir na cabeça frente do espelho. Você não pode dormir com a cabeça Virado pra virada porta. pra porta. Quê? É. Fica, você não pode... É nada de dormir, não. Quando for dorme dormir, com você não muita- pode abrir o olho. Mentira. Ah, isso aí. Mas Eu ela tenho mais acredita uma nessas coisas. pergunta, que é, como que vocês conseguem, primeiro, decorar as jogadas ensaiadas, porque, gente, aquilo ali eu acho absurdo, e fazer, eles fazem, tipo, Ensaiada, é. você vai lembrar o que é um número? Eu nunca ia lembrar do número. Nunca. Normal, ué. Como é que você normal. como é que você sabe as leis? Você sabe as leis? Ah, eu sei. Ah, então. Estudando, é. Estudando. É o dia a dia, é repetição. Entendi. Como que Mas vocês- funcionam os treinos de vocês? Tipo, vocês treinam todos os dias? Todos os dias, de manhã à tarde. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nossa. Cara, ele treina do domingo. É. Porque assim, ó, igual hoje a gente jogou ontem, folga hoje. Teve os meninos que não jogaram ontem, estão treinando hoje. Ah, quem não foi jogar... aí Tá fica- treinando hoje? Vai pra academia com o Rafa e o Rafa ó, arrebenta. Igual, amanhã a gente reapresenta. Aí amanhã de manhã é treino de academia. Acaba o treino da academia e já vai pra quadra. Então aí já foram 2 períodos em um período de manhã. E à tarde a gente volta, 4h30. Vai fazer o quê? Treinar? Na quadra, Na de quadra, novo? de novo. Vocês têm que ir na academia todos os dias? Não, são... Ah, Quando já a ia semana falar. cheia, são 2, 3 vezes na semana. Mas quadra todos os dias. Quadra todos os dias. Todos os dias. Nossa, que Igual, empenho. depois do treino da academia, é um treino mais Fala. tático. É um treino mais posicional. Aí que você entra as jogadas de bola parada, que você começa a fazer Uhum. repetição, posicionamento. É um treino mais analítico. À tarde, o pau quebra, filho. É jogo, guerra, pancadaria, chute na canela. Quando sai algum jogador, por exemplo, sai um jogador hoje, vai entrar outro no lugar, é muito complicado, tipo, treinar ele da forma que vocês jogam? Quem não tá acostumado, sente. Principalmente quem vem pra cá. Mas pra vocês é complicado treinar? Antigamente pessoal? era mais difícil. Exemplo, eu tô num time, fui mandado embora e vou para outro time. A aceitação de um jogador novo que chega num ambiente que já tá praticamente formado, antigamente era difícil. Você tinha que ralar. Muita gente não queria tocar pra você, queria te queimar. Hoje em dia não tem isso mais. Então, igual, chegaram 2 meninos agora que estavam jogando a Série Prata. Os meninos foram super acolhidos, até porque nosso ambiente é muito bom, assim. Todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, sempre foi muito acolhedor. Só que a nossa carga de treinamento, igual a gente tá falando, é muito exaustiva. Muito, muito. Aqui, o que a gente treina aqui, eu acredito que o Joinville deve treinar assim, porque o Cassiano é desse jeito. Outro time não treina igual a gente treina. Que a nossa carga é muito exaustiva. E quem não tá acostumado, a hora que chega aqui, assusta, o cara quer ir embora. O cara fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Então entra, você tem que ter a cabeça boa, tem que começar a ir de degrau em degrau. Se você começar a ultrapassar os processos, você vai ficando pra trás. Mas é quantas horas vocês treinam lá na quadra? Por dia? Ah, dá mais ou menos. Porque tem vídeo também, todo dia, né? Ah, você tem que ver vídeo das jogadas. Por exemplo, a gente vai jogar agora sábado contra o Joaçaba. Amanhã já vai ter vídeo do Joaçaba. Ataque, defesa, jo- goleiro, ah, linha. Nossa, eu ia pedir se você tem algum hobby, mas pelo jeito não tem tempo. O hobby? É. Ele anda Hobby, de jogar bicicleta. bola. Ele anda de bicicleta. Hobby, jogar Bicicleta. bola. Então, meu. Acho que não pode, né, jogar futebol fora. Não pode. Tem um contrato. Como não assim? pode. Não pode? Ele não Exemplo, pode a jogar gente tem fora. contrato. Hum. Eu sou jogador do Cascavel Futsal. Uhum. Aí você tem um time aqui, um time amador. Ah, vamos jogar um campeonato society lá, não sei, em tal lugar. Não Eu pode. não posso? Meio- Porque corre o risco de eu machucar. E aí? Como é que eu vou deixar o time que me paga na mão? Faz sentido. Mas assim, de treino, geralmente são 2h30, 3 horas Gente, por tá período. Ah, mais ou menos 6 horas aí.
5, 6 horas por E dia. o hobby é andar de bicicleta, que você falou? Ele andou de bicicleta esse final de semana. Andei. Ah, lá não tá aí, né? Foi só domingo, né? Foi domingo. Ó, diversão. Mas assim, o hobby que a gente tem, igual Imagem e ação. imaginação, na moral, Joguinhos, assim. eu. Ah lá. A gente tinha um grupinho aqui, 2021, que era eu, a Lari, né? O Dieguinho com a esposa, o Rony com a esposa e o Zequinha com a esposa. Então, praticamente todo fim de semana a gente tava um na casa do outro, fazendo churrasco, almoçar, e tinha imaginação. Aí dividia os homens contra as mulheres. A gente passou 2021 inteiro ganhando, as mulheres não ganhavam. Ai, pronto. As mulheres não ganhavam. Não, isso virou uma briga, filho. Eu falo lá em casa, a Lara, mas também vocês roubavam, que não sei. Eu falei, mentira, mentira. Igual, eu gosto muito de fazer as coisas em casa. Fazer um churrasco, chamar os amigos que eu tenho mais próximos, fazer um churrasco, andar de bicicleta com a Lari. A gente gosta muito de café, conhecer essa cafeteria aqui, sair pra jantar. Os nossos hobbies são esses. Viajar, mas só que a gente não dá tempo de viajar, que não tem folga, né? Que dó. E E queria todo dia, como no é que vai videogame, você é tão bom Ih. quanto na quadra? Tragédia pura. Ah, é? Se ele não tem tempo, como é que ele vai treinar sei- no eu não videogame? sei- Ué, em vez de jogar imagem e ação, joga um videogame? Eu não sei, Então, eu não sei nem ligar o videogame na tomada. Ô, dó. Entendi. A Lari já é do videogame. Ah. A Lari passou os corujão da vida jogando CS aí, lá em O Uberlândia. que ela faz mesmo da vida? Ela Ela trabalha trabalha no com basquete. esporte Na também. área de esporte. Mas ela trabalha fazendo o quê? Ela trabalha no escritório do NBB, que é a Liga Nacional de Basquete. E ela nunca pensou em jogar esporte assim também? Ela jogava Ser basquete. Ela tinha recebido proposta pra sair também, pra jogar no interior de São Paulo, se eu não me engano. Só que não era uma coisa que ela queria. jogadora? Uhum. Que, na verdade, ela queria, mas não queria ao mesmo tempo. Então ela ficou em dúvida, vou, não vou, vou, não vou. Aí o pai dela, meu sogro, falou assim, é o que você quer? Ela, não sei. Então se você tem dúvida, não vai. Mas Não vai. tá ali dentro, né? Mas Qualquer ela também é coisa. formada em educação física. Ela deu aula de natação, já foi personal. E ela entrou no escritório da Liga em 2014. Daí entrou pandemia em 2020, ela foi mandada embora. E ela voltou no ano retrasado. Só que agora ela trabalha de home office, trabalha em casa, né? Então ela tá na área do basquete já faz 7 anos já, 8 Nossa, anos. assim. Você falou de não ter tempo, assim. Vocês não tiram férias? Essas férias é final de ano. Só final de ano? Ó, acabou o exemplo. A final foi dia 10 de dezembro. Dia 11 de dezembro a gente tá de férias. Aí depende do dia da apresentação. Por exemplo, nossa apresentação vai ser dia 10 de janeiro. Aí você tem um mês de férias. A nossa apresentação vai ser dia 1º de fevereiro. Aí você tem mais de um mês de férias. Então depende de quando acaba e quando você vai apresentar, Mas né? você é obrigado a treinar nesse tempo? Obrigado você não é. Mas, se você não Mas às treina... vezes é Mas bom, se né? você não fizer nada, quando você vem pra pré-temporada, você sente muito. Entendi. Muito. Principalmente você perde muita força. E pré-temporada é um mês e meio só treino físico. Se você não tiver, exemplo, você vai para as férias, você vai aproveitar, vai tomar sua cerveja, seu churrasco, praia, viagem. Se você não fizer o básico, fazer tipo a manutenção de academia de força, dar uma corridinha na esteira, quando você volta, você sofre. Sofre demais. Eu imagino. nas férias eu faço academia, dou uma corrida. E como que funciona, não no geral, mas tipo, o teu preparo físico, fora a academia e os treinos? Tipo, ai, como tal coisa, deixa de comer isso, deixa de comer aquilo. Então, aqui no Cascavel a gente tem uma meta de percentual de gordura. E toda semana tem medida. Todo sábado tem medida. Gente, chocada. E a régua ali é 9% de gordura, você tem que estar. 9% de gordura você tem que estar, senão você vai ter que ralar mais. Mas tem alguns jogadores que têm acompanhamento nutricional, que a Bruna faz um trabalho muito, muito bom com a gente. E viagens, é tudo regrado. Você não pode comer fritura. E dentro de casa, não tem como te controlar dentro de casa, mas só que meu material de trabalho é meu corpo. Uhum. Se eu beber todo dia, comer chocolate todo dia, lógico, em excesso, né? Comer besteira todo dia, pizza todo dia. Como é que você vai chegar pra treinar amanhã? Você tá arrebentado. Então eu dependo do meu corpo. Então lógico, eu não me privo de nada. Vou comer meu chocolate, vou comer minha pizza, vou comer mas só que tem os dias. Vou tomar minha cerveja, só que tem os dias. Não vou encher a cara todo dia, não vou fazer churrasco toda noite. Então tem os momentos certos pra fazer, sabe? Mas assim, durante a semana, igual eu almoço ali no panela. Mineira. Ali é tentação. Filho. Ali você chega lá, você já tem que fazer o sinal da cruz, porque é muita tentação que tem. Mas só que eu sei do meu objetivo. E eu tenho que estar alinhado para poder
ter a minha melhor performance. Se eu não, meu corpo estiver mal, eu sei que dentro de quadra eu vou estar mal. Então eu preciso estar bem, não só na parte mental, igual eu falei, mas a parte do corpo mesmo em si. Mas eu não me privo de nada. Não faço a dieta da água, Dieta do algodão. da lua, não faço. Eu tenho outra pergunta. Faça. Eu Curiosidade. já vou falar do Instagram. Você e o Rabisco, vocês têm uma... Gente, eu nem sei explicar o que é aquilo, uma comemoração. Da onde que surgiu aquilo? Do gol? Cara, foi do nada. O Rabisco, eu trabalhei com o Rabisco lá quando eu joguei em Guaratinguetá, né? O Rabisco, inclusive eu chamei de Pichula, né? Pichula. Pichula, Era ele o é nome das minhas pequenininho, cachorras. Não, inclusive um cara, um torcedor da máfia, mandou um vídeo, um pincher de roupinha. Aí ele mandou, ei, Gustavinho, olha aqui o Rabisco, Pichula. Nossa, meu Deus do céu, eu mandei pra ele, ele ficou doido. Mas assim, a comemoração foi do nada. Do nada, que a gente sempre foi muito amigo, assim, né? Uhum. O Rabisco é um cara, eu falo que ele é doidinho da cabeça, doidinho. Doidinho. Tem dia que ele é uma granada sem pino. Gente, Tem dia que você não sabe o que ele vai fazer, filho. Mas ele, assim, um cara super do bem e foi natural do jogo ali. Fazia o gol, Amém. aí ele vinha pro banco comemorar e vinha, saltava. Aí virou natural, normal. Não foi nada pensar, não, vamos fazer assim, não. só aconteceu Só. naturalmente, entendi. Perguntas de Chegou Instagram? do Instagram. A gente abriu a caixinha, vamos ver. E veio. Algumas que veio já tava no roteiro, daí queimaram, mas daí teve umas outras aqui. Perguntaram qual é o modelo do teu sapato que você joga. Ah, do tênis? Muita gente me pergunta. Porque, Qual é? ó, eu jogo com tênis alto. O tênis que eu jogo é pra esporte indoor. É esporte, tênis, handball. Uhum. Ele é um pouquinho mais alto, o solado dele. E o tênis de futsal, ele é mais baixo. E pra mim, nessas quadras, igual a quadra aqui da neve, é cimento puro. Você caiu, vai machucar. Pela intensidade dos nossos treinos e jogos, igual, eu já tive lesão no joelho. Pra mim, minha adaptação foi muito melhor. Porque não tem muita dor de articulação, no tornozelo, principalmente de joelho. Que é muita força que a gente faz, muita mudança de direção. Então, pra mim, o tênis alto é a melhor coisa. Só que tem gente que não consegue jogar com tênis alto, só joga com tênis baixo. Então, quem tá no tênis baixo e vai pro tênis alto, tem uma certa dificuldade de se adaptar. Agora, quem tá no tênis alto e vou jogar com tênis baixo amanhã, consegue jogar normal. Mas pra mim é o melhor. É um tênis da ASICS, que chama Backhand. Olha o patrocínio. É. Vou até marcar eles Marca aí. depois. Mas muita gente me pergunta, muita gente. Porque vê nos jogos, vê nas fotos ali, porque não é um tênis normal de você se ver, né? Ainda mais no futsal. Uhum. Hoje em dia tem mais gente que usa, claro. Mas muita gente pergunta, porque eu falo, se você joga com tênis baixo, você vai ter uma dificuldade para se adaptar. Mas depois que você consegue se adaptar, você não quer trocar. Devido ao amortecimento, o conforto. E além do troféu, quando vocês ganham alguma premiação, vocês ganham algum valor em dinheiro também para investir no... Pergunta polêmica essa aqui, hein? Polêmica! Essa que eu fiquei muito Cara, chocada. É assim, o futsal tem muita coisa para evoluir. Nem se compara com o campo, nem se compara. Isso é outra realidade. Igual a gente foi campeão da Libertadores. O prêmio da Libertadores pro campeão do campo é milhões. Chuta quanto que o futsal ganha. A gente foi campeão. Cascavel foi bicampeão. Ganhou ano passado e esse ano. Adivinha quantos que a gente ganhou? R$0. R$0. Hum. R$0. A Conmebol em si dá o quê? Troféu e medalha. Tchau, obrigado. O que fizeram? Muitos times, que no futebol de campo tem muito bicho, né? Bicho é uma premiação por jogo, por campeonato, exemplo. Você ganha R$1.000 por mês. Então, se você ganhar, cada jogo que você ganhar, eu vou te dar mais R$100. Se você for campeão paranaense, vou te dar 2 salários. Então, você ganha 1.000, você vai ganhar 2.000 a mais, entendeu? É o bicho que a gente fala. Só que no campo tem isso. Tanto é que no campo o pessoal recebe o salário e não mexe no salário, porque tanto bicho que tem durante os jogos, que os caras vivem só do bicho, que é muito dinheiro. E no futsal a gente não tem isso. No futsal não tem isso. Igual, se depender da diretoria, dos patrocinadores, igual aqui, a gente foi campeão ano passado. Aí juntaram os patrocinadores, a diretoria fez um corre muito grande aqui, tanto ano passado e principalmente esse ano, para arrecadar um dinheiro, para dividir entre nós, para ter uma forma de parabenizar, de
de retribuir o que a gente fez, sabe? Porque você tem uma marca, você investe no futsal, e aí, beleza, você foi campeão da Libertadores ali. Você quer ter um retorno, principalmente o clube quer ter um retorno, porque tem despesa, manutenção de um monte de coisa, de viagens, enfim. E o clube não ganha nada. Não ganha Inclusive, nem... eu vi que no futebol de campo. Ai, gente, agora eu só não sei aquele site que a gente abriu, que acho que era até da Libertadores, que falava que eles ganham 1,4 milhões por jogo. É, Que eles ganham. não, é outra realidade. Mas só que assim, nosso futsal tem muita coisa pra crescer, já evoluiu demais. Demais, demais, demais. Só que tem muita coisa pra evoluir. Uma coisa é essa. Igual o Campeonato Brasileiro, principal liga nacional, que é a Liga Nacional de Futsal. Hoje o campeão, a gente foi campeão em 2020, não ganha nada, não ganha um real. Meu Deus. Não ganha um Nessa real. mesma estilo Tipo de assim, não é pra pergunta. nós. Lógico que dinheiro é muito bom. Se você quer ser valorizado. Pô, mas o clube coloca o nome ali, as empresas colocam o nome por trás do. Pra estampar na marca do clube. O clube é campeão, tá em evidência. Pô, o clube não vai ganhar nada, cara. Uhum. E as despesas que tem com viagem? Alimentação. Cada viagem que a gente vai pra fora aí pra jogar na Liga Nacional, é hotel, alimentação, é mais de 20 mil reais por jogo. Filho. Chutando baixo, assim. É muita despesa. E o clube, no final, quando é campeão, no auge, o cara não ganha nada. É complicado, mas a política da vida aí dos caras que tomam conta aí do nosso esporte é complicado. É. Também, e a que a gente sempre fala, a estrutura mesmo, pela grandeza do Cascavel, que foi uma coisa que a gente ressaltou bastante, a estrutura do ginásio ali perde para muitos outros clubes que não têm a mesma quantidade Sim. de títulos que vocês têm. Com certeza. Aqui era Isso na verdade, até desanima, eu acho, os torcedores, sabe? porque assim, quem vai assistir o jogo quer ver o espetáculo. Só que você quer ver o espetáculo, você tem um mínimo de conforto. Sim. E pra gente que joga, a gente também quer ter. Pô, a gente vai jogar um jogo de Liga Nacional. Pô, com o telhado pingando. Igual a quadra não é quadra adequada, é de cimento. Então, assim, tem que proporcionar coisas boas pros atletas, pro clube e pra quem vai assistir. Muita gente, sócio torcedor, paga ingresso. Você tem que ter um mínimo de conforto ali. E muitos clubes deixam isso de lado. Agora a Neva tá passando por uma reforma aí que vai ajudar bastante. Acredito que vai ajudar bastante, né? Principalmente na área do piso, do É o telhado. mínimo, né? É o mínimo. Depois que a gente passou As naquele estruturas, jogo. a estrutura pro torcedor. Porque hoje Cascavel não é só o Cascavel Futsal, tem o feminino também. Querendo ou não, tá ganhando tudo também. Uhum. Então não é um time, agora são 2 times. Cascavel hoje precisa de uma arena, não só pro futsal, Sim. um vôlei, um basquete. Ter uma arena multiuso realmente. Às vezes quer trazer jogo de liga de vôlei pra cá, esse mundial de vôlei, jogo da seleção brasileira de futsal pra cá, porque muita gente aqui no Cascavel gosta de esporte. Como é que aqui em Cascavel é uma cidade do tamanho que é? Qualidade muito boa, de cidade e estrutura, não tem uma arena. É uma Uhum. coisa complicada, assim, sabe? Mas Sim. que a gente sabe que isso não depende só de nós, né? Muita coisa Eu não sei envolvida. se você sabe desse negócio do jogo, mas o telhado, que eu falei que era o mínimo, teve um jogo que tava lá no meio do jogo, começou a chover muito forte, começou Sport a TV. pingar Mas aonde? Que ginásio é esse? Na neva. na Ah, neva. aqui na Começou a pingar, deu curto-circuito, queimou tudo, todas as lâmpadas. Foi Inclusive, ridículo, a gente ficou com o jogo parado um tempão porque ficava pingando dentro inclusive da em rede quadra. nacional, Sport TV transmitindo. Cara, Meu... por isso que eu falo, é o mínimo. Mas assim, a gente sabe que não depende do Cascavel Futsal. Uhum. Porque ali o ginásio da Neva não é do Cascavel Futsal, é da prefeitura, que tem a parceria com o clube e tudo. A gente sabe como é que é política, né? Então, Sim. a gente tem que dar tempo ao tempo. Graças a Deus estão reformando aí, que eu acho que já passou da hora já também, Uhum. pra melhorar pra todo mundo, Os né? treinos vocês fazem ali no Neva. Os nossos treinos e jogos eram na Neva. Agora, como a Neva tá fechada pra reforma, a gente tá indo pra Copavel. Uhum. Aí nossos treinos e jogos é tudo lá. E mesmo não tendo estrutura, são bons, né? Imagino quando tiver. É. Uhum. Então, pronto. Tem uma outra pergunta, mais ou menos, acho que nessa mesma linha, que é: sente falta de uma estrutura de liga/campeonato no futsal, igual possui o Brasileirão atualmente? Olha, principalmente em relação ao dinheiro, a valor, investimento. Porque hoje o futebol de campo é milhões. E o futsal não tem esse investimento. Se tivesse, acho que nem 1/3 que o campo tem, o futsal hoje ia ser não só do Brasil, mas mundial.
Ia ser de muito Até a alto própria nível. divulgação, né? Porque tem Muita gente gente- que eu comento, teve clientes que eu tava atendendo, às vezes, comentando, não, hoje tem jogo. Isso no ano passado, né, quando eu tava tendo. Não, tá tendo jogo hoje. Nossa, nem sabia. Porque não é divulgado. Não é divulgado. E muita gente deixa de patrocinar porque não tem muita divulgação. Uhum. Não tem muita divulgação, aí o cara, não vou ter muito retorno. Aí o cara pode ser apaixonado por futsal, mas o cara não vai querer colocar dinheiro. Sim. Se o cara realmente colocar na cabeça que ele dele não tem retorno. Então, assim, tem essa margem muito diferente aí do campo futsal que poderia ser um pouquinho melhor. Uhum. Perguntaram também o que rolou no intervalo do jogo contra. Essa também é polêmica. O que rolou no intervalo do jogo contra o Joinville na final? Pode responder? No nosso intervalo? Não sei, tá aqui. O que Quando rolou no vocês intervalo voltaram, do vocês jogo. voltaram lá da Libertadores, teve um jogo contra Ah, tá. Joinville, que fora de rolou? casa. Cara, assim, igual a gente conversando, esse jogo em si envolveu muita coisa, não só parte quadra de jogo, mas parte fora de quadra. Porque, assim, o Cassiano era o nosso treinador. Daí ele tinha renovado aqui, recebeu a proposta para ir pro Joinville, foi uma proposta financeiramente boa para ele, para a família dele, e ele foi embora e tá tudo certo. Da mesma forma que eu tô aqui, se eu receber uma proposta muito boa para mim financeiramente e para mim se realmente valer a pena, cara, infelizmente, a gente que vive do esporte, a gente tá sujeito a isso. E o Cassiano foi diferente. Era o melhor treinador do Brasil na atualidade, tinha sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tava no auge, e muita gente vai querer levar, e tá tudo certo. Só que nos bastidores, na parte de diretoria, principalmente parte de torcida, achou que o Cassiano fez a trairagem. E torcedor, ele pensa o que ele quer. Então meio que criou essa rivalidade. Aí alguns jogadores que estavam aqui foi pra lá. Aí já o pessoal da torcida já começou a não aceitar, falando que foram traidor, que não sei o quê, porque faz parte do esporte. E foram oportunidades que eles se sentiram melhor, acharam melhor ir e foram embora. E tá tudo certo. Então envolvia muita coisa. Quando a gente chega na final da Libertadores, a gente queria ganhar, não pra provar pra ninguém que a gente era melhor que eles ou era melhor dos que foram pra lá. Não, a gente queria ganhar porque os atuais campeões eram nós. E a gente queria ser campeão pra coroar o nosso trabalho. A gente foi, assim, desde quando a gente chegou na Libertadores, a gente sempre foi com os pés no chão. Por mais que a gente era os atuais campeões, a gente foi com o pé no chão. A gente sabia que a gente tinha que jogar pra chegar na final. E na minha visão, assim, posso estar totalmente errado, algumas pessoas ali do Joinville achavam que já estava na final, que já era campeão. Só que como a gente conversou, eu falei assim, para ser campeão você tem que pelo menos passar a jogo, tem que jogar e ganhar, para você chegar na final e ter o direito de disputar a final e ser campeão. Porque lá na frente só um vai ganhar. A gente foi indo. Fizemos nossa campanha, chegando na final. E o Joinville foi meio que aos trancos e barrancos ali durante a trajetória na Libertadores, chegou aí na final. Então ali aquele jogo, o mundo inteiro praticamente estava olhando. E principalmente aqui os torcedores daqui do nosso time queria que a gente fosse campeão, lógico, para comemorar, mas também para provar que os caras tomaram a decisão errada de sair daqui. E a gente foi com a mesma coisa, a gente não teve conversa diferente, a gente tem que ganhar para provar para eles, não. É final, vamos jogar o nosso melhor, fazer o que a gente está acostumado a fazer, não vamos mudar nada e vamos jogar. Só que na minha visão, eles estavam totalmente diferentes, assim, estavam em outra frequência. E a gente chegou de boa, tanto é que a gente ganhou. E eles não esperavam essa derrota. Eles já estavam contando que era campeão. Tanto é que os caras já estavam com festa montada, já tinha caixa de cerveja comprada no hotel. Isso que a gente ficou sabendo, né? Camiseta pronta de campeão. E isso faz parte da estrutura aqui do futsal, assim, igual um time igual o Joinville, que é um dos times grandes, igual o Cascavel. Cara, é normal. Com o investimento que tem, o investimento hoje do Joinville pro Cascavel é muito maior. Financeiramente, muito, muito. Então aí eles se acharam no direito de comemorar antes. Não, e tá tudo certo. Só que você precisa jogar. E graças a Deus a gente foi campeão. Mas assim, esse jogo em si envolveu muita coisa, principalmente parte da torcida. Aí tem a provocação dos torcedores com o pessoal de lá. Igual a gente é bicampeão. O Joinville não tem campeão, não tem título internacional. Tem uma liga nacional igual a nossa. Aí os caras falam que o nosso time é maior que o Joinville. E realmente é. Em questões de título, é. Só que financeiramente, hoje, o investimento, o Joinville é maior. Isso aí não se discute. Mas assim, hoje, para você ser campeão, você tem que jogar. Independente de quem tá num time ou outro. O time pode ter 10 jogadores de seleção brasileira.
Do outro time tem 10 que não é seleção brasileira. Só que se os 10 tiver mais vontade que os 10 da seleção, vai ganhar o jogo. Então você tem que... Fora de quadra tem o favoritismo, é óbvio. Só que hoje em dia favoritismo não ganha mais. Mas esse jogo em específico, depois da volta da Libertadores, deu briga? Não. Deu discussão? Só um esquenta. Só um esquenta, mas assim, a briga, a torcida fica doida, né? Fica doida, começa a provocar na internet ali. Mas assim, entre nós jogadores, assim, não teve nada. Igual até teve uma polêmica aí, que a gente fazendo uma live lá na Libertadores, fazendo uma live, assim, os ruins ganhou de novo. Mas só que isso é uma brincadeira minha e do Zequinha desde 2020. Desde 2020 sempre brinca, vai lá, os caras vão deixar, os ruins vai ganhar de novo, vai ganhar de novo. E pela circunstância desse jogo que eu falei, tudo que envolvia, o pessoal achou que a gente tava provocando o Joinville. E o Zequinha provocando o Joinville, o Jorginho acho que também tava no vídeo. Só que ninguém sabe. É uma brincadeira interna nossa, que os torcedores aqui da máfia começou a falar, realmente, o Zuni ganhou de novo, os bancos foram pro Joinville e perdeu. Eles falavam até o time, porque como a maioria do Cascavel saiu pra ir pra lá, eles falavam que o time A, o verdadeiro time, ganhou contra o Então essa time parte de B provocação da torcida, o bom do esporte é isso. Igual eu falei, não faltando com respeito. Igual se a gente perdesse, o pessoal ia zoar a gente. E é normal, você tem que aceitar. A partir do momento que tem o respeito. Mas a graça do esporte é essa aí, a zoação, a brincadeira, faz parte. Tem algum jogador que você tem algum sonho de jogar junto algum dia? Sonho? É. Cara, joguei muito pouco com ele assim na base, mas é o Dieguinho que jogava no Joinville, ali, que é um cara que eu conheço assim pessoalmente. Tive pouca oportunidade de jogar, joguei muito pouco assim mesmo com ele, que eu era de outra categoria. Mas é um cara que eu teria vontade de jogar assim. E é um cara fora de série, não só fora de quadra, mas também dentro de quadra. Então eu acho que tem vários outros jogadores assim, mas eu acho que o Dieguinho seria legal. Entendi. Tem uma outra também, que é por que você prefere jogar o futsal e não campo? Então, meu pai, como eu falei, meu pai é treinador de futebol de campo, né, da aula. E lá em Uberlândia, cada bairro tem um poliesportivo. E no futebol de campo eu jogava com meu pai. Então tem um campeonato entre os poliesportivos ali da cidade. Eu jogava com ele. E na época eu jogava futsal também. Só que a minha praia sempre foi futsal. Amo o campo, amo. Só que sempre foi futsal, sempre quis futsal. Já tive a oportunidade de fazer teste em outros times, em Atlético, Cruzeiro, o próprio time da cidade lá de Uberlândia, no Uberlândia Sport Clube, que jogava mineiro. Só que eu não quis porque minha praia era futsal, é o que eu gostava. E eu escolhi futsal por causa disso. Lógico, se fosse pensar financeiramente, eu ia pro campo, né? Mas poderia dar certo ou não poderia dar. Mas assim, eu fiz o que eu realmente quis fazer mesmo, que era futsal. E você já jogou contra o Falcão? Já contra todos, foram acho que uns 10 anos jogando contra. E nunca tive a oportunidade de jogar a favor, né? Mas todos os anos a gente jogava contra. Todos os anos. É um cara assim que é da minha posição, né? Ala canhoto. Foi referência há muitos anos ali. Então todo mundo tinha o sonho de jogar com ele. Desde criança todo mundo tinha esse sonho aí. Na minha época eu também tinha, porque era uma referência no esporte. Hoje falando de futsal, todo mundo liga o nome Falcão, né? Por tudo que ele fez pela seleção brasileira, tudo que ele conquistou. Mas nunca tive a oportunidade de jogar a favor. Mas sempre contra a gente tava jogando aí. Você é canhoto? Sou canhoto. Que legal também. Só que na mão, pra escrever, eu sou destro. Ah, não. Não, sou na mão mesmo. E se pra jogar bola, você não é nenhum. Não jogo bola. Só joga pedra nem nos outros. Nem destro, nem nada. Não, na mão eu sou destro. É isso! É isso. Muitas perguntas. Nós agradecemos a sua presença. Você agora eu ia esquecer do esqueceu. mimo. Toda vez eu cobro ele. Presentinho pra você. Obrigado. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar programa. conosco aí. Obrigado, gente. Pra mim foi um privilégio receber o convite. Aquele dia que você citou lá, falei, pode me chamar, não tem problema nenhum. Tava com vergonha, tava com medo. Mas assim... Não é tão fácil também chamar os outros. Imagina, fico muito feliz pelo convite mesmo, por ter sido lembrado. Foi legal ter essa conversa com vocês. Quero até contar um pouquinho da minha história, da trajetória. Foi legal. Assim que quiser, estou à disposição novamente. Muito obrigado. Verdade. Obrigado. Muito obrigada. Um beijo a todos. Valeu. E até. Tchau.
Obrigado.